continuando aqui o nosso estudo, a gente tem então a tal da eletricidade globular, né? Isso aí a gente vai entrar mais a fundo, mais à frente, mas já adiantamos aqui, né? À medida que as espécies dinâmicas evoluem, você vai chegando em formas de energia mais degradadas. Lembrem-se da lei da entropia, capítulo 47. Então, você nasce com a beta nasce com a gravitação e morre, entre aspas, né, com as formas dinâmicas que se dão em meios densos. Então, a eletricidade, o som, né, são as formas dinâmicas mais degradadas que existem. E, coincidentemente, é a eletricidade e o som os tipos de energia que estão mais associadas à vida. Olha só que interessante. Elas são menos potentes em termos de energia, né? Tanto que você não vê, né? Você tem a força, o eletromagnetismo, né? Aliás, a radiação eletromagnética, a onda, né? As forças gravitacionais, elas são muito mais potentes do que o que a gente tem funcionando em nosso corpo, né? A eletricidade no nosso corpo. Só que, apesar de ser menos potente em termos quantitativos, essas formas dinâmicas degradadas, elas são mais complexas, são mais sutis. E a vida é caracterizada por complexidade, e complexidade muito maior do que a complexidade da matéria inerte, e por uma sutileza, um refinamento que a matéria não tem. Então, é justamente esses tipos de energia que vão ser as adequadas para você acionar certos tipos de elementos materiais para você conseguir fazer com que a vida se manifeste. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que essas formas dinâmicas degradadas, a eletricidade, ela é a mais adequada para ser manejada e conduzida. Tanto que quem estuda química orgânica percebe que os elementos da química orgânica, eles são maleáveis em relação àqueles da química inorgânica. Quer dizer, as formas vivas têm muito mais maleabilidade química do que as formas não vivas. A rigidez é muito maior na matéria, né, numa pedra, do que num ser vivo. O próprio conceito de elasticidade a gente deve perceber não apenas em termos físicos, né, mecânicos, mas em termos de você conseguir fazer combinações químicas, né, de você conseguir ter movimentos de vários tipos, inclusive vitais, em organismos vivos, né? Então, essa é uma característica marcante da vida, um hallmark da vida, né? Como diria o pessoal de língua inglesa. Então, vejam só que interessante. Olha só, a degradação leva ao equilíbrio de beta. O próprio fato da energia ir se degradando atesta que essa energia quer atingir um equilíbrio em sua própria morte, como forma energia. Mas isso vai dar origem a uma nova forma de ser, uma nova forma de existir nesse universo, que é a vida, as formas vivas, onde você tem terreno propício para o alfa, né, para o espírito atuar. Quer dizer, vamos colocar isso tudo de uma maneira bem fácil. O aumento da entropia leva a novas formas energéticas que vão se degradando, e você tem uma fácil manipulação pela ciência e tecnologia. Novas formas energéticas de menor potência, mas de mais fácil manipulação, que é mais propício à vida. Então, a gente tem aí tudo, né, sendo construído para que seja possível o surgimento da vida em nosso planeta. Olha só que interessante. Daí fica aquela dica aqui, né? Eu vou ver se eu disponibilizo
para vocês artigos da Sarah Walker, né? Eu vou colocar os links para esses artigos. Eu vou buscar artigos dela que não sejam tão acadêmicos assim, né? Porque assim, já vai ser difícil alguém aqui buscar esses artigos, os artigos digamos assim, mais fáceis, né? Mais artigos profundos dela e procurar estudar. Se eu colocar artigos muito específicos, né? Todo mundo foge, inclusive eu, né? Eu acho que esses cientistas eles fogem muito eles estão se prendendo muito mais a aspectos de forma, né, a manias acadêmicas do que a própria essência da coisa. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uns 2 ou 3 links de artigos delas que são realmente bonitos, né, e conseguem transmitir essa ideia, sem entrar com quase nenhuma fórmula matemática, né, diagramas complicados, e até o linguajar não chega a ser tão acadêmico assim. Eu vou colocar esses artigos e para vocês terem condição de conseguirem ir relacionando o que está aqui nesses capítulos, né, e nesses capítulos adjacentes, com o que está sendo feito pela ciência mais vanguardista, né? Então eu vou colocar essas referências. Bom, e daí a gente tem o seguinte aqui, vejam só. A vida, então, como é que as pessoas por aí te ensinam sobre a vida, né? Eles falam o quê? Que a vida, né, hoje em dia é vista sob o olhar da ciência materialista. Então, para eles, a vida é uma combinação de hidrocarbonetos, né, uma síntese de substâncias proteicas explicada plenamente pela física e química, né? Esse é o conceito da vida que tu vai aprender na escola, meu amigo, né? Na universidade, talvez com uma sofisticação muito maior, usando a informação, né, teorias coisas mais imateriais, mas tudo vai se reduzir à física, né, à matéria, né, como elemento genético de tudo. A sua voz já vem dar uma perspectiva que não nega aspectos que a ciência ensina, mas vai muito além, o que torna a ciência materialista pobre, tosca, limitada e limitante. Ela vem apresentar uma visão muito mais lógica do que seria a vida. Então, de acordo com sua voz, a vida é o produto de uma contínua transformação cinética de uma mesma substância ao longo de um tempo imensurável. E exige-se algo imaterial. É preciso o polo oposto à matéria para você conseguir ter essa vida surgindo e sendo sustentada e persistindo ao longo do tempo. O polo espírito, o alfa, que sem ele você não explica nada. Então, é com isso que a gente revela aspectos fantásticos desse capítulo 51. E, a partir de agora, a gente vai continuar mergulhando ainda mais fundo nesse fenômeno tão maravilhoso, tão interessante e tão importante que é a vida. A gente se vê na próxima. Até mais.